Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Mais uma terça-feira. Estamos aqui na nossa live. E hoje nós vamos falar sobre a importância do feminino no seu atendimento. Não importa que tipo de atendimento como terapeuta você atende, a importância de ter esse conteúdo. Talvez você seja terapeuta e você não tem esse conteúdo e não acha que precise dele, porque a maioria das pessoas que me procuram aqui no Instagram, no direct, me pedindo ajuda, não é para falar desse assunto, né? Não é para falar do assunto feminino. A maioria me chama aqui no direct para falar sobre atendimento. Bom dia, Josi. Bom dia, Gisele. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou Eduarda Minari. Hoje eu mentoro terapeutas para que elas tenham um melhor atendimento, se sintam mais seguras, preparadas para atenderem mulheres, né? Então é para isso que eu trabalho hoje, né? Mas também sou terapeuta, também tenho os meus atendimentos. E hoje eu vim falar da importância do feminino para os seus atendimentos. Por quê? Porque essa semana eu recebi uma mensagem de uma terapeuta e ela estava me pedindo ajuda. No fundo, ela quer supervisão, né? Eu entendi qual era a dor dela, a insegurança no atendimento, supervisão e tudo mais. E eu acho que tem que ter, né? Porque quando eu me formei, há uns 6 anos atrás, o que aconteceu? Eu tinha uma colega na época, uma amiga, e que a gente trocava muito. E a gente sentia muito a necessidade da gente trocar. Olha, eu tô com atendimento, assim, a gente era recém-formada e a gente precisava de apoio, supervisão, né? Apesar da gente ter tido supervisão ali no nosso curso, é comum que quando a gente tá sozinha no atendimento, em algum momento a gente se sinta insegura. E essa é a maior demanda que eu recebo aqui no Instagram, a insegurança no atendimento. Ou eu estou patinando num atendimento, eu não estou conseguindo avançar nessa questão, eu não consigo, tem um ponto cego que eu não consigo ver. E o olhar de outra pessoa, que às vezes tem mais experiência, ou que às vezes já passou por aquela situação, pode nos ajudar, né? Ou às vezes a gente tem um colega ali na turma que também pode estar dando uma opinião, afinal de contas, é um grupo de terapeutas, né? Então a gente acaba trocando muito, e eu acho muito válido, eu acho muito importante. Mas o que eu realmente percebo é que muitas vezes eu saio das minhas formações, dessas forminhas que eu saio, né? Formação são formas, certo? Então eu saio dessas forminhas com muita técnica. Eu saio com muita técnica. Então eu tenho as técnicas, olha, você é técnica para isso, técnica para aquilo, e é geral. Você tem assunto geral, mas você não é especialista em nada. Você não é especialista de um assunto, você não é especialista de uma dor, você não é especialista daquele conteúdo. Você é generalista. E não tem problema nenhum. Acontece que cada vez que cai um cliente no seu colo, você tem que saber qual o pepino que você vai ter que resolver. E aí cada hora é um pepino. E a gente fica ali se buscando ali, qual que é a ferramenta que eu vou usar, qual que é a ferramenta que eu vou usar, qual que é a ferramenta que eu vou usar. E quando a gente vai trabalhar com mulheres, mais do que ferramentas, a gente precisa entender que as ferramentas e técnicas são suporte, são apoio, são necessárias. A gente precisa de ferramenta, né? Mas o que a gente realmente precisa é ter o conhecimento profundo sobre o feminino, sobre mulheres, entender como funciona, né? E é diferente. Eu atendi casais por muito tempo, né? Então eu atendi alguns casais. E a gente vai vendo que conversar com mulheres é diferente de conversar com homens. Que a mente de uma mulher volta várias vezes porque ela é cíclica para vários pontos, né? Porque na verdade não nos identificamos com todos os assuntos, exato. Só que quando a gente sai de uma formação, a gente não escolhe isso, porque é importante também a gente experimentar quais assuntos a gente gosta de atender ou não. Mas o que nos gera insegurança é a gente não ter nada específico sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, quando a gente se torna especialista no atendimento a mulheres, no atendimento ao feminino, no atendimento ao universo psíquico e emocional dessa mulher, a gente vai ter mais qualidade no nosso atendimento. Então, por mais que a gente, eu sinto mais vontade de atender mulheres. Só que quanto mais a gente se aprofunda nesse conhecimento sobre o universo
emocional, psíquico, quem faz o TFS comigo sabe que eu não trabalho a parte mística, então eu não trabalho ritual, porque o ritual é fora. E eu trabalho a questão emocional dessa mulher dentro. Porque se essa mulher dentro não estiver organizada, o fora é só fora e ele não se sustenta por muito tempo. E eu não tenho nada contra quem trabalha com rituais, quem trabalha, mas não é o meu trabalho, mesmo porque eu nem tenho conhecimento para isso. Por quê? Porque eu trabalho a mente e a alma dessa mulher, que vai além dessas questões de rituais e de tudo mais. Então eu não trabalho com o sagrado feminino. Muita gente me pergunta, mas tem o sagrado feminino? Não. Porque Jung não trabalhava o sagrado feminino, porque Bert não trabalhava o sagrado feminino, e esses são os meus dois pilares. Jung e Bert Hellinger. Porque eu sou psicanalista, porque eu trabalho com psicanálise, e porque eu trabalho com constelação sistêmica familiar, porque eu sou consteladora. Então eu tenho que trabalhar com aquilo que faça muito sentido para mim, que me dê muito resultado. Hello, Cora, tudo bem? Bom dia. Então a gente vai percebendo que quanto mais a gente se aprofunda nesse universo da mulher, no universo psíquico e emocional do feminino, isso para quem é terapeuta, para quem não é terapeuta, mas trabalha com algum desenvolvimento feminino. Então vamos lá, sou assistente social, trabalho com muitas mulheres, faço rodas de conversa, enfim, o TFS ele vai te dar esse suporte. Por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Por que é importância? Porque quando chegam as demandas das terapeutas até mim, é muito comum que elas cheguem com uma questão de não se sentir seguras. Eu não me sinto segura, ou eu estou travada nos meus atendimentos, ou eu fico no raso nos meus atendimentos. Porque quando a gente sai da formação, é tanto conteúdo. Então, por exemplo, você vai para a faculdade de psicologia. Vou dar esse exemplo, tá? E eu não estou fazendo uma crítica, é um fato. A gente vai aprender 5 formas, né? A gente pode escolher qual a área que a gente vai atuar. Então, a gente pode atuar em Gestalt, TCC, psicanálise. A gente pode ir para a parte infantil, que a gente vai trabalhar o desenvolvimento da criança ali. A gente vai trazer os estudiosos sobre isso. Então, quando a gente vai trabalhando ali, a gente aprende muito de tudo, mas não se aprofunda em nada. E para isso a gente vai precisar fazer as especializações. Então, ou a gente vai precisar se tornar especialista numa forma de num teórico, ou num filósofo, ou né? A gente vai se aprofundar. Então, tem gente que vai psicanálise, vai para Freud, tem gente que vai para Melanie Klein, tem gente que vai para Jung. Então, vai escolher ali qual que é a linha que você quer seguir de pensamento. E aí eu vou fazer uma especialização naquela linha. E ainda assim, eu estou generalista. É uma linha que eu posso atender qualquer pessoa dentro daquela linha, que é uma ferramenta, que é um conteúdo, que é um pensamento, certo? Quando a gente vai se especializar no atendimento específico de mulheres, a gente usa essa linha, mas a gente tem algo mais para oferecer. Então, quando a gente senta uma mulher na sua frente e ela começa a te contar a história dela, e pela forma de falar, pela postura dela, pela dor dela, você já sabe com quem você está falando. Isso já te torna mais segura para o atendimento. Você já fica olhando aquilo e falando, porque na sua cabeça você já sabe quem está na sua frente. Se você está falando, de repente, eu vou trazer arquétipos, tá? Se você está falando ali com uma heroína, você está falando com uma donzela, você está falando com uma grande mãe, você já sabe que a dor dela é mais profunda, qual é a base da dor dela, você sabe, e aquilo vai te dando segurança para atendê-la. Porque você não tá no escuro, você não tá aqui pensando, qual ferramenta que eu vou usar para atender essa pessoa? Ah, não, agora ela falou que tá com isso aqui, então eu tenho que usar tal ferramenta, então eu tenho que usar tal linha. Eu vou... Não, você tá segura porque você sabe com quem você fala. Então, o que me deu muita segurança para atender, e o que foi a base que é a base da mentoria, né, que é a base de tudo que eu trabalho, é quando uma mulher, e até quando uma cliente, uma terapeuta chega para falar comigo, eu já sei. Não só pela dor que ela fala que ela tem, pela forma como ela se expõe, pela forma como ela me conta, eu sei com quem eu estou falando. E isso me dá segurança, porque eu não estou falando com todo mundo, não é geral. Eu não tenho que ficar esperando para saber, para ela me contar, para eu saber que ferramenta que eu vou sacar aqui da minha maleta de... Eu tô com minhas bonequinhas aqui. Com a minha maleta. Qual que é a ferramenta que eu vou usar para essa cliente? Não. Eu sei que ela é
que ela é, o perfil que ela tem, eu sei com quem eu tô falando, eu sei que na dor dela tem questões com o pai, tem questões com a mãe, porque ela tá falando. Eu escuto o que ela não diz. Eu conheço ela antes dela mesma, tanto que muitas vezes na primeira sessão eu falo pra ela, você, como que é? Eu faço 2, 3 perguntas ali. Vou dar um caso pra vocês, tá bom? Eu fui atender uma vez uma mulher e ela já tinha passado por várias terapias, vários terapeutas e tal. E eu fiz 2 perguntas e eu matei o coelho com 2 perguntas que eu fiz pra ela. Por quê? Porque eu já sabia com quem eu estava falando. Ela não era. Eu não tinha uma caixa de ferramentas e fico pensando, na minha formação eu saí com essa caixinha de ferramentas. A gente aprende muito isso no coach, tá? Como eu já fiz coach, eu sei como é. Aqui está a sua caixa de ferramentas. Aí você fica com a caixa de ferramentas aqui, a pessoa falando, você fala, vou aplicar essa ferramenta, aí eu também vou aplicar essa daqui. Talvez se eu aplicar essa daqui vai funcionar. Não fico nesse desespero de ferramentas. Eu tenho uma caixa de ferramentas. Só que, na verdade, eu sei para que serve cada uma e eu sei qual que a minha cliente precisa de verdade. Eu não preciso testar nenhuma ferramenta, eu não preciso ficar pensando em milhares de ferramentas. E quando a gente sai das formações, a gente recebe uma caixa de ferramentas. E eu percebo que a maioria das terapeutas que me procuram, elas estão sem saber o que fazer com essa caixa de ferramentas. Elas estão com muitas ferramentas, muitas, mas elas estão em dúvida, porque na hora que elas sentam com o cliente na frente delas, elas não sabem quem está falando, elas não sabem qual é a mulher e o que ela precisa. E elas não sabem. Então, é um monte de ferramentas que eu vou ter que aqui pincelar e pensar qual que eu vou usar para ajudar essa cliente. Aí eu começo a usar uma e patino, aí eu uso outra e patino, aí eu uso outra e patino. E eu não estou falando com a alma, eu não estou falando com o dentro dessa mulher. Eu não estou ouvindo o que ela não me conta e o que ela não me fala. Eu só estou vendo aqui o superficial. Então, a importância de você se sentir segura no seu atendimento, a importância de você se sentir pronta para falar com mulheres, é quando você entende sobre o feminino. É quando você tem profundidade sobre uma alma feminina. Então, a constelação é uma ferramenta, é uma base, é um método, né? É um método de expansão dessa alma. A psicanálise é outra ferramenta, é outro método. E, de repente, você usa qualquer outra, né? Você pode usar aromoterapia, você pode usar análise corporal, você pode usar... É ferramenta. Tudo isso é a sua caixinha de ferramenta. E ela pode te ajudar muito, né? Ela faz parte, é importante a gente ter ferramentas. Mas a gente investe muito tempo em ferramentas. E a gente tem muitas ferramentas. E a gente acha que precisa de mais ferramentas. E, na verdade, o que você precisa é que entender que para eu me sentir segura, eu preciso saber primeiro de tudo com quem eu tô falando. Né? A gente sempre ouve que Jung falaria, né? Diante de uma alma, seja só uma outra alma humana. Então, o que a gente precisa ter é a segurança de que diante de uma mulher, que eu também sou uma mulher, e que eu entendo a alma do feminino, eu sei quais são as limitações, as dificuldades, as dores daquele feminino, que quando ela tá falando, eu sei o que tá por trás do que ela não consegue verbalizar, do que ela não percebe. Então, eu sou a guia, eu sempre vou bater nessa tecla. Terapeutas são guias. E você, sendo guia, especialista no atendimento a mulheres e ao feminino, você pode ter todas as ferramentas do mundo como sua aliada, se você souber como usá-las, se você souber para que usá-las e para quem usar, né? Nem todo mundo vai precisar de todas as ferramentas do mundo. Então, quando você vai passando pelas etapas do feminino, né? Então, você vai vendo cada etapa, né? A parte fisiológica desse feminino, né? Desde a neurológica até a parte menstrual, e a gente vai observando uma mulher que para a sua menstruação, por que que ela para, qual é a dor que traz ali, né? Quais os medos que estão por trás, porque uma mulher que toma anticoncepcional tem medo. Qual o medo dela? De engravidar, de ter relação e ter um filho indesejado. Uma mulher que toma anticoncepcional, que usa DIU, ela tem o medo de repente sentir dor. Eu usei DIU por 5 anos. O meu medo não era de engravidar, não. Meu medo maior era de sentir dor, porque minha dor, eu sentia muita dor na minha TPM.
Então eu sofria de cólica, um medo que não cabia em mim. E aí quando eu fui trabalhando hoje eu não percebo, eu nem sinto, né? Menstruo, aquele dia eu fico mais indisposta, mais quietinha, mas não sinto a dor que eu sentia. Eu não conseguia subir no ônibus, porque minha perna ficava pesada, eu não conseguia subir no ônibus. A minha menstruação era tão, o fluxo era tão forte que eu quase usava fralda geriátrica, porque era muito sangue, era muito sangue. O que que eu estava, só que eu não sabia o que eu estava dizendo ali. Eu era bancária, trabalhava em banco, eu nunca não conhecia nada disso. E aí o que que eu percebia? Que eu sentia dor. E como que a gente para isso? Usa DIU. Tanto é que minha mãe falava assim pra mim: pede pro Alessandro operar, pede pra ele parar de. Deixa eu tirar meu silenciar aqui. Pede pra ele parar de. Pronto. Pede pra ele ir lá e fazer os exames e fazer a cirurgia, né? Não deixa ele. Pra que você tem que usar DIU? E eu falar, sabe o que eu respondia pra minha mãe? Ele pode fazer a cirurgia que for, eu nunca vou tirar esse DIU. Esse DIU é uma bênção na minha vida. Por quê? Porque eu não queria sentir dor. Porque eu não queria me preocupar se eu ia engravidar ou não. E o que eu estava dizendo com isso? Qual era a dor que eu tinha nisso? Na minha família, engravidar não é uma bênção, bem dizer, sabe? Toda vez que alguém engravida meu Deus, Jesus, e vira um caos, porque não é uma bênção. Então, hoje eu vejo a vida diferente, hoje eu olho diferente, hoje eu tenho os conhecimentos que eu tenho muita ferramenta. Mas o que me trouxe o entendimento não foram as ferramentas. O que me trouxe o entendimento foi entender como eu funcionava como mulher, no meu feminino, nas minhas dores ancestrais, no que eu estava dizendo com aquilo, no que eu estava dizendo com o meu processo cíclico menstrual, com o que eu estava dizendo com os meus sonhos, que eu não conseguia interpretar, que eu não entendia, e que fazia parte do meu feminino, com as coisas que eu não aceitava e não gostava do meu feminino, o que eu estava dizendo com isso? Aí eu usava as ferramentas para eu decifrar. As ferramentas me ajudavam, mas o que eu precisava ter de conhecimento era sobre as questões minhas, emocionais, psíquicas, que eu não conseguia e que eu fiz muito tempo de terapia, ainda tem ali, faço esporadicamente terapia, mas o que eu não conseguia, e as terapeutas também não tinham esse conhecimento, elas tinham muitas ferramentas, mas elas não conseguiam me ajudar na parte do feminino, entender por que era tão importante para mim o DIU, porque era tão importante, e quando eu falo com a minha cliente, eu preciso saber do que ela está falando, eu estou pegando um tema, que é o DIU, a gente pode pegar vários temas, vários assuntos, né? O que a minha cliente fala quando ela fala para mim que os homens não ficam no sistema dela? Qual que é a dor ancestral dessa mulher? O que esse feminino está denunciando? O que a minha cliente fala quando ela tirou o útero? Qual é a dor ancestral dessa minha cliente? O que ela está sentindo? E eu preciso saber sobre o feminino. Portanto, você pode ter todas as ferramentas do mundo. A importância do feminino foi a grande virada de chave para que eu me sentisse mais segura nos meus atendimentos, para que eu me sentisse mais tranquila para atendê-las, para que eu tivesse confiança no que eu estava fazendo. A grande virada de chave para eu trabalhar casais, por exemplo, foi eu entender do feminino, entender o que aquela mulher estava fazendo com aquele casamento, né? Porque ela tinha escolhido aquele homem. E o que aquele homem representava dentro daquele casamento. Fiz muita terapia de casal. Então, entender que aquela mulher, se ela terminasse aquele casamento, ele ia arrumar um homem igual àquele, né? Por quê? Porque tinha questões que eram muito mais profundas do feminino dela do que realmente o problema do casamento. O casamento só denunciava uma dor do feminino dela. Então, os problemas, eles são denúncias. Então, quando a minha cliente chega para mim e denuncia através de uma doença, de uma dor, de uma falta, é uma denúncia que está sendo feita. E eu preciso saber o que está aquilo, e eu, como terapeuta, sou a guia dela para ajudar ela não só compreender aqui, porque a minha cliente ela quer muito entender aqui, compreender aqui. O que eu mais escuto é, eu já entendi, eu já compreendi, eu já sei, aqui. E esse aqui não vai resolver. Porque se souber, conhecer, entender, ajudar, ela já tinha resolvido o problema dela, porque ela já passou por 500 mil terapias, ela já fez tudo e não resolveu. Só que eu, como guia,
vou ter que olhar para algo muito mais profundo. E aí sim eu posso usar ferramentas, mas eu tenho que saber para onde eu vou olhar. Porque se eu não souber para onde olhar, não vai adiantar eu ter todas as ferramentas do mundo. Faz sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Que as ferramentas, elas são apoio. Eu só preciso saber para onde olhar. Para onde que eu olho? Para onde que eu tenho que olhar para essa mulher? E quando eu sei sobre o feminino, quando eu sei da importância de um feminino, quando eu sei o que rola atrás dos bastidores de um feminino, as ferramentas vão ser suporte para eu atendê-la. Então, saber sobre o feminino não é simplesmente, tá bom, eu sei sobre ciclicidade e o que isso impacta no emocional, na psique de uma mulher. Como ela trabalha por dentro? Como é trabalhar as questões do feminino? O que é a maternidade no emocional de uma mulher? O que é não maternar e não querer ter filhos? O que ela está contando para mim? Quando ela fala que ela não quer maternar, que ela não quer ter filhos, que ela não consegue ter um relacionamento. O que ela está contando dela, das suas ancestrais, da sua vida com o feminino. Então, quando a cliente chega com uma denúncia, eu, como guia, tenho que saber que eu vou guiá-la e que eu vou usar as ferramentas durante o processo. Mas eu sei para onde eu estou guiando. O mais importante não é o que fazer, mas é para onde vamos com isso que temos, com todas essas ferramentas que eu tô aqui na minha mochila. Então a gente vai entrar na floresta, na sua psique, nas suas questões. Aí eu tô com a minha mochila aqui. E aí eu sei que a gente vai passar por alguns desafios. E de tanto fazer isso, a gente começa a ficar muito hábil nisso. Então, a cliente, ela chega com a fala, ela chega com a queixa, e a gente vai investigar ali qual o melhor caminho que a gente vai guiá-la. E pode ser que a sua cliente não esteja pronta, e ela fala para você. E a gente tem que ter ouvidos para ouvir que ela quer ir por outro caminho. E a gente pode dar essa opção, só que a gente vai dizer, só que por este caminho vai ser assim, assim, assado. Por quê? Porque eu sou guia e eu sei os caminhos. E eu vou falar, você ainda quer ir por esse caminho? O caminho é o sentir. Só que uma terapeuta que não vai por este caminho, que não olha para o caminho, só fica olhando para as ferramentas, ela vai ficar insegura, ela vai ter medo, ela vai patinar nas sessões, porque ela não tá indo para o caminho de sentir, não tá guiando, né? O que ela está fazendo? Ela tá com um monte de ferramenta na mão e preocupada com qual ferramenta usar. Qual ferramenta que eu tenho que usar? Nessa sessão acho que eu vou usar a ferramenta tal. E aí, olha, eu já cheguei uma vez numa sessão e aí eu tinha ela pronta. Falei, eu vou fazer tal sessão, tá? E aí a cliente chegou com uma demanda, que tinha acontecido um negócio na semana, com uma demanda completamente diferente. Se eu não tenho a habilidade de olhar para ela, a sensibilidade de olhar para ela e falar, neste momento, não é disso que ela precisa, não é disso. Nós vamos fazer... Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma parada. A gente não vai continuar a rota aqui, não. A gente vai fazer uma parada, a gente vai descansar, vai beber uma água, entendeu? Então, a gente tá no meio da floresta. Aí, a minha cliente chega com uma demanda. Não sei, ela precisa fazer um pit stop. E a gente vai fazer um stop. Vamos parar aqui. Então, suspende e essa sessão a gente vai olhar só para isso. Esquece tudo o resto que a gente estava olhando. A gente não tem que seguir. Vamos em frente, né? O coach não fala, a gente tem que ir em frente, é passo a passo, ir para frente, vai. Você consegue, empoderamento, não sei o que lá. Só que a minha cliente não tá conseguindo, porque ela está com uma dor naquele momento que não está. Então, não é a ferramenta, é eu ter a sensibilidade de perceber que naquele momento a gente vai ter que parar, porque se a gente não parar, ela não vai ter fôlego, ela não vai conseguir avançar, e eu vou patinar, e eu vou sacrificar um momento muito importante para ela. E eu vou passar a ser só mais uma terapeuta, dentro de tantas outras que também passaram, e que ficaram nessa, vamos, não, você consegue, e não sei o que lá, né, e motivacional, né, que eu tenho meus adendos aí para motivacional, mas a gente fica nesse impulso de levar a nossa cliente, e às vezes tudo que ela precisa é parar. Ela não precisa ir para frente. Ela precisa respirar. Ela precisa dar uma pausa. Ela não tá conseguindo ir. E a gente não tem como forçar esse. Então a gente é passinho a passinho, e para eu ter a sensibilidade como guia, de estar sempre olhando para trás para o meu cliente, falando assim, olha, eu tô te guiando, mas eu estou vendo que neste momento está acontecendo alguma coisa.
que nós não estamos conseguindo ir. Como você está? Né? Eu falo para as terapeutas, às vezes, vocês precisam olhar para o seu cliente e às vezes perguntar como você está. Como que você está? É o que a gente percebe muito, por exemplo, na maternidade, né? Todo mundo preocupado com o bebê, com a criança, com não sei o que lá, a mãe acabou de parir e tal, e ninguém pergunta para aquela mãe, para aquela mulher, para aquele feminino, como você tá? O que você tá precisando? Qual é a sua questão? Né? E muitas vezes aquela mulher tá em dor emocional, ela tá vivendo lutos ali. Então, a importância de entender o feminino, a importância de olhar para o feminino, a importância de parar quando tem que parar, de respirar quando tem que respirar, de que essa sessão não vai acontecer hoje e que tá tudo bem se ela não acontecer. Ai, mas vai fugir do plano da terapia, vai fugir do plano que a gente tinha traçado. Vai fugir. Porque neste momento as minhas ferramentas estão mais atrapalhando do que te ajudando. Porque nesses momentos, essa fábrica de ferramentas que eu tenho não está te ajudando. Agora a gente vai parar e eu vou te ouvir. Qual é a sua dor? É a hora que a gente, como guia, tem que montar a barraca, montar a tenda e colocar nossa cliente num lugar seguro. Né? E a gente precisa saber em que momento colocar essa segurança, em que momento é sentir essa segurança. Então, para isso, o que eu preciso? De mais ferramenta? Não. Eu preciso entender sobre o feminino. Eu preciso saber sobre a alma feminina. Eu preciso conhecer profundamente sobre o feminino. E só quando eu entendo o feminino, entendo essa importância de ciclicidade, de ordem, do que essa mulher fala, qual é a dor ancestral dessa mulher, que muitas vezes o que ela está falando para mim não é só dela, mas tem a ver com a mãe dela, tem a ver com a avó dela, tem a ver com as questões da família dela. Quando eu percebo isso, a ferramenta, gente, ela é secundária. Imagina você, eu vou criar uma cena aqui, você tá na floresta, você tá com a roupa de expedição, você tá com a sua mochila, com as suas ferramentas. E aí vocês fazem uma parada para um lanchinho. E aquele momento é o momento mais precioso. É o momento que você vai sentar, é o momento que você vai sentar para conversar da vida, né? E é isso que a gente faz às vezes nas rodas de conversa, né? Então, quando eu trabalho rodas de conversas, e quem tá no TFS aprende a fazer rodas de conversas, tá no último módulo. A gente faz uma roda de conversas do feminino. A gente senta ali e elas vão falar. A gente vai trazer um tema, uma questão, e elas vão colocar. E aí, quando eu fazia essas rodas de conversa e elas colocavam, e você perceber quem está falando ali. Será que é a mamãe? Será que é a vovó? Porque ela não tá falando dela. Né? E ela começa a contar, porque minha avó, porque minha mãe. E aí ela traz essa dor, né? Faz toda a diferença para essa mulher. Então, quando ela se... qual é a diferença? Ela se sentir segura com você. Só que para você fazer com que ela se sinta segura com você, você precisa estar segura. Você precisa estar segura que você já tem todas as ferramentas. E que mais do que isso, você sabe com quem você está conversando. E ela se sente vista. Só que a gente percebe que ela está sendo vista no seu indivíduo, que ela está sendo vista na sua necessidade, ela está sendo ouvida. Então, ser guia de mulheres é muito mais, às vezes, importante, vou colocar assim, do que ter um monte de ferramentas para ajudá-la. Né? Às vezes, é claro, e eu continuo estudando, que a gente precisa de um monte de ferramenta assim, a gente continua buscando o conhecimento de fontes diferentes, né? Eu busco ainda esses conhecimentos de fontes diferentes. Então, hoje eu bebo de uma fonte, amanhã eu bebo de outra, até para entender como que as outras pessoas estão vendo isso. E sempre, de todos os mentores que eu já passei, dos tops até aqueles que eu falo, é bom. A gente tira alguma coisa boa daquilo, a gente fala, tudo isso aqui desse curso que valeu foi isso. E a gente tira e extrai algo bom daquilo. Só que para nossa cliente, isso é ferramenta. E a nossa cliente não está preocupada com a ferramenta que a gente vai usar. Ela só quer sair daquela floresta. Ela só quer achar um caminho.
Ela só quer ver qual é a possibilidade. E é para isso que, na verdade, ela tá te pagando. Ela tá te pagando para você guiá-la. Ela não tá te pagando porque você tem a ferramenta da roda da vida, porque você tem a ferramenta XYZ. Eu trouxe uma ferramenta roda da vida porque eu sei que todo mundo conhece. A ferramenta XYZ, porque você faz barra de axis, porque você faz teta healing, porque você faz coach, porque você faz constelação, porque você faz psicanálise. Ela não tá te procurando por isso. Ela tá te procurando porque ela tá numa floresta e ela tá precisando de um guia que olhe a necessidade dela e que saiba a hora dela continuar e a hora dela parar. Por isso que a importância de entender sobre o feminino é muito melhor e muito maior do que você ter um monte de ferramentas. Porque as ferramentas, elas só vão te ajudar no processo. Mas se você tiver um monte de ferramentas e não saber como usá-las, para que usá-las, com quem usá-las, elas são só um monte de ferramentas. Então, a gente sai de umas formações, N formações que a gente faz, e eu já fiz algumas, muitas, e aí a gente faz muitas formações com ferramentas, buscando mais ferramentas, e acreditando que isso vai nos dar segurança, que isso vai nos dar status, títulos. O que a gente mais busca num curso? Vai ter certificado. Por que eu acho que eu certifico todos os meus cursos? Porque as pessoas buscam certificados. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não é o certificado, não é eu tirando foto do certificado, pondo lá para todo mundo ver aquelas paredes cheias de certificado para mostrar a minha qualificação. Porque para o seu cliente o que importa é que você guie ele, que você conduza ele, que você leve ele a algum lugar, que você tire ele daquela floresta, que aquela cliente saia daquela floresta que ela está perdida. Essa é a principal objetivo dela ter te procurado. Que seus títulos são ótimos, dá até uma segurança para ela. Mas se você tiver muitos títulos e não estiver ouvindo o que ela está dizendo, não estiver guiando ela seguramente para um lugar, se você não entender do feminino, você vai ser só mais uma terapeuta, dentre de tantas outras que já passaram na vida dela. Foi muito bom, foi muito legal, mas, né? Eu vou fazer mais 10 anos de terapia, mas eu vou continuar com a minha terapia tradicional, mas, né? E não vai ter avançado, e ela não vai mudar o tema do assunto. Qual é a nossa função? A nossa cliente chega com um tema, e que a gente percorra um caminho seguro para que aquele tema já não seja mais uma questão para ela. E que ao final daquele percurso, ela tem um outro tema para resolver. E ela entre numa outra floresta, completamente diferente, com uma outra questão. E assim ela vai avançando passo a passo. E isso a gente também tem que percorrer em nós. Né? Ontem a gente fez na mentoria, a gente tem supervisão toda segunda-feira às 4 horas da tarde para as alunas do TFS. E ontem eu tirei para olhar para as questões das terapeutas. Algumas quiseram, outras eu já tinha olhado em outro momento. Mas a importância que cada uma teve a oportunidade, e eu sempre vou dar essa oportunidade, porque se a gente não olhar para as nossas questões do feminino, se eu não parar eu, Eduardo, e me olhar, eu não vou conseguir continuar. Então eu tenho que de vez em quando fazer as minhas paradas. E eu vou aprendendo a ser minha própria guia também, né? E quando a gente aprende a ser guias, a gente se torna, porque a gente, imagina assim, eu entro numa floresta e eu sei como ela começa e termina. Eu sei quais são os empecilhos que eu vou encontrar no meio do caminho. Eu sei disso. E eu já começo a buscar alternativas. E aí eu tenho minhas ferramentas também. As minhas ferramentas que me ajudam. Quantas terapeutas aqui maravilhosas que têm as próprias ferramentas, né? Então, a gente às vezes precisa parar também e olhar para as nossas ferramentas e falar, agora eu vou usar algumas comigo, porque eu vou seguir um caminho aqui comigo. Eu vou fazer a minha jornada também. Porque quanto mais eu amplio a minha jornada, mais caminhos de possibilidades também eu amplio para minha cliente. E o que às vezes eu preciso não é de mais ferramentas. Não é de mais conteúdo. Eu preciso parar e olhar para as minhas questões. E para isso eu tenho que entender, né? Quais são as minhas questões? Qual é a importância do meu feminino? O que eu não estou olhando para mim, né? Então, ontem a gente teve uma sessão de constelação na água. E aí, uma das abordagens que foi nossa, mas você coloca o bonequinho? E eu vou parar e observar esse bonequinho na água. Para onde minha alma olha? Para onde ela olha, né? Então, a gente às vezes não para se ver.
A gente quer só ver o outro, porque daí a gente não precisa olhar pra gente. Só que a gente limita os nossos caminhos de possibilidades. A gente limita quando a gente deixa de olhar pra gente, porque o terapeuta tende a não achar que não precisa, né? Eu não preciso de ajuda, porque eu sou terapeuta. Eu não posso ter questões, eu não posso ter problemas. Bert Hellinger vai falar que se a gente não tem questões e problemas, a gente já pode morrer, né? Porque a vida tá resolvida, né? Então a gente tem sim, todas nós temos. E eu gosto de humanizar muito as terapeutas. Eu gosto que elas se vejam como humanas e que elas vão ter questões sim, e que elas vão trabalhar essas questões sim. E isso não as impede de atender. Em nenhum momento. Não impede uma terapeuta de ser humana, de ter problemas e de ter questões, de atender. E de ser ainda especialista naquilo, né? De ser especialista na alma feminina. O que nos torna especialista é saber que nós também estamos no processo, que nós também estamos passando pelo processo de viver, de ter questões, né? Ai, Dora, mas é que eu não posso ser, eu sou especialista, eu não posso ter esse problema. Aí você está se cobrando num grau que talvez você não consiga atender. E se eu não me respeitar nas minhas limitações, eu não respeito as limitações do meu cliente. Aí o que eu faço? Vamos, você tem que ir. Vai, você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Eu escuto muito isso. Eu falo, não é bem assim, gente. Cada um tem um jeito, tem uma personalidade, tem um time. Não, mas se eu fiz, você também pode fazer. Frases de coach, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Com esse empoderamento, que a mulher tem que ser forte, a mulher tem que... E aí elas estão no abismo. Nesse lugar, a gente está pondo nosso cliente no abismo. E o que a gente mais tem que ter cuidado é que a gente não põe mais arma na mão da minha cliente. A gente tira as armas da mão da nossa cliente, para que ela possa se olhar por dentro e não por fora, né? Então ela pode ter as garras mais bonitas do mundo, né? Aquela mulher com aquelas unhas lindas, né? Mas umas garras. Ela pode ter a melhor make, estar no melhor momento estético e tal do corpo dela, estar feridíssima por dentro, né? Então, é isso. A gente dificilmente vai ser especialista sem ter passado pelo processo. E essa é uma das propostas do terapeuta do feminino sistêmico, do TFS, que é a mentoria, porque lá tem 50 aulas sobre feminino e diversas questões do feminino. Aprende a trabalhar com roda de mulheres, aprende a trabalhar com atendimento individual, aprende a visão sistêmica, aprende as questões da psique do feminino através de Jung. Então, e Emma Jung, que Emma Jung continua o trabalho de Jung, né, num trabalho belíssimo. Então, a gente vai trabalhar essas questões para entender profundamente a alma feminina. E assim, quando uma alma feminina senta na sua frente, você só vai ser outra alma feminina ouvindo ela. E aí sim você vai ser especialista, vai poder guiar mulheres. E aí as ferramentas, aquele monte de ferramenta que você fez, diversos cursos que você fez, dos diplomas que você tem na parede, que você imprime, que você posta e tal, aí eles vão ser muito úteis. Aí eles vão ter uma função muito importante, porque eles vão te ajudar durante a trajetória de guiá-las, né? De realmente dar esse suporte, porque você passou pelo processo. Então, inclusive ontem um dos relatos foi, Eduardo, eu assisti umas aulas que eu chorei muito. Elas são terapeutas. E ela falou, eu chorei muito e doeu muito. E eu falei, que bom. E ela falou, eu tô morrendo de dor de barriga. Eu falei, que bom. Porque quando a sua cliente passar pelo processo e ela sentir muita dor de barriga e ela tiver com muita dor, você vai dizer, tá tudo bem. Que bom que você tá sentindo e tá se permitindo sentir isso. Né? Porque você sentiu e você sabe onde doeu. E você vai falar para sua cliente, que bom, sinal que você está se permitindo vivenciar essa experiência. Porque passar por terapia, a gente tem que ser uma experiência. Né? A gente ajuda o nosso cliente a organizar, a gente ajuda o nosso cliente a atravessar a floresta psíquica dela, a gente é guia dessas mulheres, mas principalmente precisa ser uma experiência. Que durante todo o processo a gente vai deixar com que ela seja seguro, mas essa experiência vai valer, assim, anos de dor que ela poderia ter, que ela não vai deixar de ter. Então, tem que ser uma experiência. Essa experiência... E eu sempre pergunto para minha cliente, no final, né, do processo, eu falo, porque valeu a pena a experiência de ter passado por essa terapia. Porque é uma experiência, gente. Ela vai viver aquilo. Ela tem que vivenciar aquilo. E não adianta entender, compreender.
ela precisa sentir a experiência. Né? Por que a gente paga um cinema 5D? Porque a gente vai viver a experiência. A gente paga caro para viver uma experiência. E se eu não sentir essa experiência, eu chegar lá, sentar, esforçar um telão, e eu sentada lá e não tiver experiência nenhuma, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não vivi a experiência. Eu paguei pela experiência. A gente paga um restaurante caro pela experiência, pelo sentir, olfato, cheiro, ouvido. Sabe, a gente quer viver essa experiência. É por isso que a gente trabalha mentalizações, a gente trabalha imersão, a gente quer sentir o que você sente no corpo, o que você está sentindo naquele momento. E a gente está junto ali, vivendo essa experiência com o nosso cliente, né? E a gente precisa passar pelo processo também. Então, essa era a visão que eu queria trazer para vocês, de que mais importante do que um monte de ferramenta, um monte de certificado e diploma que a gente tenha, a gente precisa conhecer mais sobre o feminino, sobre a alma humana, e se tornar especialista nessa travessia, nessa floresta, em ser guias dessas mulheres, passar também pela experiência, né? E saber que nós, Bert vai dizer isso, né? Nem sempre estaremos prontas, 100%, e não estaremos. Mas, com o que temos, já temos o suficiente. Principalmente se a gente se tornar esse feminino, essa especialista no entendimento da alma feminina. Então, qual que é o meu convite hoje para você? Vai lá no meu site, na minha bio, tem lá, Terapeuta do Feminino Sistêmico, tem 2 planos para vocês entrarem, para vocês se tornarem essa especialista. Vocês podem entrar pela supervisão, tem algum conteúdo, tem aula lá, mas vocês podem realmente se aprofundar e daí vocês escolhem se vocês querem ser especialistas ou buscam pela supervisão e eu estou à disposição de vocês. E terça-feira que vem eu tô aqui de novo. Gratuitamente, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, eu estou aqui para a gente abordar um tema de profundidade para as terapeutas do feminino, tá? Eu vejo vocês semana que vem, até lá. Gratidão, tchau, beijo, beijo, meninas, beijo.